Mais uma vez, com a permissão de Deus e assistência dos benfeitores espirituais, estamos iniciando o Diálogo Espírita desta semana. Nosso assunto principal está no quadro Perguntas e Respostas. Preparamos 10 questões sobre mediunidade e veremos tópicos como animismo, escrita automática, a psicofonia, as inspirações espirituais, pressentimentos, vidência, a possibilidade de convivência com espíritos dentro da mesma casa, entre outros. Então fique atento, não perca nada do Diálogo Espírita que está começando agora. Prezados amigos, estamos iniciando o nosso quadro de hoje, Perguntas e Respostas. Falei há pouco, relacionamos 10 questões sobre mediunidade, um assunto que interessa a todos nós, né? Mesmo as pessoas que não têm o dom, não descobriu ainda se tem ou não tem esse dom, ou não tem intenção de desenvolver eventualmente a mediunidade, mas há aquela curiosidade por trás de certas questões que muitas vezes até nos chegam de uma maneira um tanto quanto distorcida. Então nós aqui vamos tentar sermos objetivos, claros, a respeito dessas questões e tentar dirimir essas dúvidas que vocês possam ter. Então eu estou aqui com a Andréia e a Rose, a primeira dessas questões. Eu vou mandar aqui para a Andréia. Desculpe, é para a Rose. Rose, então, qual a diferença entre mediunidade e animismo? É uma pergunta muito importante. Por quê? Porque há muita confusão sobre o tema. Nós sabemos que a mediunidade é a capacidade que todo ser humano tem, ainda em grau incipiente, de transmitir a comunicação de alguém vivo, mas que já perdeu o corpo físico, que está vivo no plano espiritual, de um espírito desencarnado. O médium capta a mensagem da outra mente desencarnada e a transmite àquelas pessoas que o rodeiam. Isso é mediunidade. No animismo, o médium expande as capacidades da sua própria alma e pode acessar as memórias de vidas passadas, acessar o seu conhecimento como espírito imortal, trazido de outras vidas, de vivências no plano espiritual, e traduzir um conhecimento sobre o assunto que não pertence propriamente ou não foi adquirido na encarnação atual. Muitas vezes, quando há uma fixação até patológica num fato difícil do passado, o médium, quando entra em transe, pode reviver, pode trazer a experiência do passado e apresentá-la sem ter consciência, muitas vezes, do processo, como se fosse uma comunicação de um desencarnado. Acontece, mas normalmente são fáceis de distinguir as comunicações mediúnicas e anímicas. No animismo, nós temos a expansão da capacidade da alma. Podemos acessar o mundo espiritual, ter informações de outros planos e trazê-las também para o nosso próprio uso, ou usá-las em benefício de outras pessoas, mas sem haver uma comunicação mediúnica ostensiva e direta. Muito bem. Psicografia, todo mundo já ouviu falar em psicografia, né? Talvez seja a mediunidade, o tipo de mediunidade mais conhecida que existe. Mas a pergunta é, psicografia e escrita automática são a mesma coisa? Os conceitos são iguais, são semelhantes, são parecidos? Vamos tentar entender. Então, sim, a psicografia ela se popularizou muito por conta de todo o trabalho de vários médiuns brasileiros, como, por exemplo, Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco e tantos outros que exercem esse fenômeno mediúnico. A psicografia, então, como a Rose falou há pouco, é a capacidade do médium de receber informações e transcrevê-las, né? Então, tem algumas especificidades para a psicografia. Eu vou ler rapidamente os tipos que Kardec traz no livro dos médiuns, que é a psicografia mecânica, que ela é bem rara, quando o médium ele tem um impulso involuntário para a escrita. A psicografia semimecânica, ela é um pouco mais comum, né? E nessa psicografia, a mão do médium também trabalha involuntariamente, mas ele tem um pouco mais de consciência
das palavras que ele está escrevendo. A psicografia intuitiva, que o médium ele consegue captar o pensamento daquele espírito comunicante e aí consegue transcrever aquele pensamento, ela é intuitiva. A psicografia por meio de um polígrafo, né, que ela também é bem rara, essa psicografia, e nessa especificidade a escrita muda de acordo com o espírito que se comunica. E vai, né, tem mais outros tipos de psicografia. Na psicografia automática, ela não pode ser confundida com essa psicografia, porque ela é um tipo de psicografia anímica. Ela também é conhecida como escrita automática, então. Nessa modalidade, a própria alma do médium faz esse desdobramento e, como a Rose falou, como se expande, entra em contato com as informações e aí pode transcrever. Então, de certo modo, para essa pergunta, a resposta é não, elas são diferentes, né? A psicografia automática não é a mesma coisa que a psicografia descrita ali por Kardec. Muita gente, principalmente da área da parapsicologia, tende a achar que tudo é escrita automática, que é do próprio cérebro do indivíduo, não seria médium, eles não reconhecem a capacidade de comunicação com os espíritos, né? Porque é um fenômeno puramente anímico, como ela colocou. Só que tem um detalhe, assim, para sintetizar, porque a gente não tem muito tempo para explicar isso aí. Eles não conseguem explicar como que um médium é capaz de, por exemplo, trazer uma mensagem, um ensaio científico ou reproduzir um poema, uma poesia de um espírito desencarnado, independente do nome que ele use. Mas principalmente quando ultrapassa os conhecimentos do médium. O médium não tem conhecimento daquela área ou daquele fato em si. E de repente, como que poderia ser extraído do próprio cérebro do médium? Tem que estar lá na memória dele. Mas não está, porque ele nunca teve conhecimento, às vezes não teve contato com aquela pessoa, não sabe nada a respeito dela. Então esse fato, de per si só, é um fator muito positivo no sentido de comprovação da realidade da faculdade. E psicofonia, pertinho ali da psicografia, né, Rose? Assim como a psicografia é a comunicação através da palavra escrita, a psicofonia é a comunicação oral, em que o médium transmite com a sua voz o conteúdo da mensagem oriunda de um espírito desencarnado, que se aproxima dele, mistura suas energias perispirituais e transmite a sua mensagem. O que é importante sabermos da psicofonia? Que o médium recebe normalmente, a não ser na inconsciente, a ideia. Ninguém pensa por palavra, todo mundo pensa por imagem. Se eu falo janela, nós lembramos de uma janela, não pensamos no J-A-N-E-L-A, não é mesmo? Na comunicação por psicofonia é a mesma coisa. O espírito normalmente pensa e transmite a sua emoção, o conteúdo daquilo que ele está visualizando, e o médium, através do seu repertório cerebral, do conhecimento que detenha, do vocabulário que tem, ele é utilizado para transcrever aquela mensagem, para verbalizar aquela mensagem, normalmente com palavras do seu vocabulário próprio. Na inconsciente é um pouquinho mais de predomínio da influência espiritual mais direta, mas o médium está sempre no controle do processo. É importante sabermos isso por quê? Porque o conteúdo, as ideias são sempre do espírito comunicante, mas as palavras de que a mensagem psicofônica se reveste normalmente tem que estar no domínio de conhecimento do médium na encarnação atual. Pergunta número 4, Andréia. As inspirações artísticas são de origem espiritual? Olha que pergunta interessante. Quando nós observamos tantas obras maravilhosas em todas as áreas, nós podemos pensar que sim, para alguns desses artistas, para esses indivíduos, pode ser uma inspiração espiritual. Mas há também a própria genialidade daquela pessoa, porque desenvolveu aquela capacidade artística ao longo das encarnações. Então, pensemos, se uma pessoa começa a produzir quadros, pintar ou desenhar, e em várias vidas ela repetir
essa capacidade, esse dom artístico, vai chegar no momento que ele vai ter muita habilidade e facilidade para desenhar e pintar. Então, em algum momento, ele vai conseguir fazer aquela obra se tornar perfeita, porque repetiu e aprendeu e por várias vidas sequentes. Então, nesse caso, é anímico, é da pessoa. Mas há também os artistas inspirados, que são que recebem a intuição, né? Então, sim, alguns artistas podem sim receber para letra de música, para teatro, para quadros, para todo tipo de obra de arte. Elas são chamados médiuns inconscientes. Eles nem acreditam, mas não precisa acreditar. Fato é fato, né? Então e alguns reconhecem, alguns Sim. grandes artistas tiveram, eu digo no passado porque muitos deles já desencarnaram. Eles tiveram essa humildade de reconhecer que, eu não lembro agora nenhum caso aqui, eu não vou ficar perdendo tempo tentando lembrar, mas há vários casos, eu posso trazer em outra oportunidade, de que se declararam, tanto como ela colocou, na pintura, na música, na literatura. Na música Amigo, não foi ele que disse que recebeu inspiração assim toda de uma vez? Acho que foi. Ele diz. Então, e tem muito também na inspiração artística, animismo. Muito comum, o espírito se desdobra e ele mesmo, sem receber a intuição de outro espírito, ele capta no mundo espiritual a realização de obras-primas e tem aquele desespero por traduzir no mundo carnal aquilo que viu. Rose, os pressentimentos são de origem espiritual ou é o espírito da pessoa que capta de algum lugar os acontecimentos futuros? Ambos, conjuntamente juntos, né, acontecem. Sempre é o espírito que pressente ou sente alguma coisa. A diferença é qual espírito, né? Às vezes é o desencarnado que vem e aconselha, previne, né, intuitivamente alguém de um acontecimento que está passível de ser evitado. Porque senão não haveria necessidade do pressentimento, não é? Quando é inspiração de terceiro. Entretanto, muitas vezes é a própria alma, animicamente, que se expande e sente a realidade futura, pressente o que vai acontecer, guarda aquilo para uso próprio ou comunica às pessoas, né, acha que vai acontecer tal fato e ele se dá. Então, das duas formas, pode ser tanto por intuição mais mediúnica, com inspiração de outro espírito, como por expansão da capacidade da própria alma, que penetra nos arcanos da imortalidade, né, e sente o que vai acontecer. Amigos, nós vamos para um intervalinho bem rápido e já voltamos. Jornal Comunicação Espírita, matéria de capa, o que nos diz o novo censo sobre os espíritas. Em Conexões e Reflexões de A a Z, Lírios, Lições e Missão. Em Lentes Especiais, uma reflexão sobre os bebês reborn e ainda uma homenagem a Divaldo Pereira Franco em A Partida de um Homem de Bem. Jornal Comunicação Espírita, assine e recomende. Estamos de volta com 10 questões hoje sobre mediunidade. Continuando aqui com a Andréia. Andréia, ainda falando em pressentimentos, pressentimentos e premonições são a mesma coisa? Bem, na realidade a gente pode dizer que não exatamente, né? O pressentimento, ele é uma sensação vaga de algo que pode acontecer e é um tipo de mediunidade intuitiva também. A premonição, ela tem a ver muitas vezes com a dupla vista, que é como a Rose falou anteriormente, aquela capacidade anímica que a gente se desdobra, consegue sair, perceber coisas que podem acontecer ou entrar em contato com algum amigo espiritual ou receber alguma informação. Nós, popularmente, conhecemos premonição porque as pessoas falam dos sonhos proféticos, de coisas que irão acontecer, principalmente ligados a eventos da natureza, uma catástrofe da natureza, um terremoto, um tsunami, algo do tipo. Ou às vezes coisas corriqueiras do dia a dia, né? Tem pessoas que têm uma capacidade muito fácil de desdobramento e não está relacionada
sempre com uma capacidade mediúnica, por exemplo. Pode ser a capacidade anímica, né, de entrar em contato com informações. Muito bem. Quando nós falamos em videntes, Rose, a gente sempre pensa que vidente, o nome está dizendo, né? É o que vê. Mas aí eu pergunto o seguinte, os videntes, eles sempre veem esses acontecimentos futuros na forma de imagens ou apenas conseguem prever pelo pensamento? As duas coisas. Na premonição, né, há um pressentimento geral, há uma certeza, às vezes, de um acontecimento futuro. Na vidência, a vidência propriamente dita, você enxerga a cena. Por isso que não é premonição, chamamos vidência, é apenas uma classificação. A pessoa enxerga a cena ao seu redor, o quadro espiritual. Na clarividência, o médium ou o anímico, né, porque frequentemente na clarividência há uma expansão da própria alma, não é mediunidade, é animismo. A pessoa vidente, ela enxerga quadros passados, futuros ou até presentes à distância. Ela não enxerga o seu ambiente próximo, que é o que nós chamamos vidência. Ela enxerga à distância coisas que estão acontecendo ou coisas passadas, cenas passadas que já aconteceram em determinados lugares, ou ela enxerga a cena de acontecimentos futuros. Quando ela apenas prevê pelo pensamento, nós chamamos premonição. Quando ela vê a cena, nós chamamos clarividência, se refere a alguma coisa distante no espaço ou no tempo. E falando ainda sobre... tudo é relacionado, né, André? Os espíritos podem aparecer a qualquer pessoa? Eles poderem aparecer, eles podem. Porém, a pessoa precisa ter essa mediunidade, como a Rosa acabou de falar, de vidência, de perceber o espírito. Ele precisa ter a mediunidade. Então, o espírito se faz ver pelo seu perispírito, que é um intermediário semimaterial, e a pessoa pode enxergá-lo. Mas não são todas as pessoas, obviamente. Nós não saímos, todos nós, olhando espíritos na rua a todo tempo. Mas em determinadas situações, eles podem se fazer para algum objetivo específico, né? Eles podem ser vistos para algum objetivo específico, uma instrução, uma orientação, uma proteção. É muito comum em pessoas que vão desencarnar, já estão no seu leito, já quase desencarnando, e comentam que viram seu pai, ou sua mãe, ou um irmão, e eles não tinham capacidade de vidência anteriormente, né? Então, são muito curiosos os fatos e muito interessantes também. São mesmo, né? Seria um pouco assustador, né, se todo mundo visse todo mundo. Ou seja, se os encarnados estivessem esbarrando o tempo todo com os desencarnados, seria, acho que, um tanto assustador e constrangedor. Porque, então, é assim, eu acho que pode acontecer as quatro situações, né? O espírito, tem espírito que ele não pode aparecer, por isso que eu coloquei ali na questão de poder, né? Porque nem todo consegue se tornar visível, porque depende... Kardec, no livro dos médiuns, ele trabalha muito, tem um capítulo lá, que ele fala sobre o laboratório do mundo espiritual. E lá ele explica como é que o espírito constitui as suas vestes para se tornar visível, para ser identificado. Tem aquele famoso caso da tabaqueira, né? Então, é uma maneira de identificar. Mas nem tudo tem essa capacidade, porque às vezes ele não quer, às vezes ele não sabe, às vezes ele não pode mesmo. E quem está do lado de cá também tem que ter essa cuidado mental, por isso chamar de mediunidade, para poder captar essa imagem aí, né? Agora, Kardec esclarece que as aparições não são privilégio, elas podem acontecer para qualquer pessoa quando se trata de fenômenos de efeito físico, né? Da materialização através da energia de que um médium consciente ou inconsciente doa, e que o espírito se torna visível e tangível para todos que estão no ambiente. Penúltima pergunta para a Rosa. Onde fica o espírito médium durante a comunicação de outro espírito pela psicografia ou psicofonia? Tem aquela questão de que você fala lá de incorporar. De incorporar.
E tem gente que daí, mas fica os dois juntos dentro do corpo. Explica rapidinho para nós como é que é isso. Bom, em primeiro lugar, nós estamos falando, em termos espirituais, de outra dimensão, né? Que não tem muita coisa a ver com a dimensão corporal, mas naturalmente não vão se misturar completamente, embora seja possível, em alguns casos já me aconteceu, o espírito parece que colocar a cabeça dentro da minha para que eu enxergasse determinados quadros que eu não estava vendo. Mas o que acontece normalmente? O médium exterioriza o seu perispírito e faz uma psicosfera em comum com o espírito comunicante, que também está revestido de um perispírito. Eles permutam energias. Conforme o grau de consciência que o médium tem da comunicação, ele está mais ou menos exteriorizado. Na comunicação consciente, normalmente ele está menos interiorizado. Na comunicação inconsciente, aquela da qual ele não lembra depois, normalmente ele se afasta um pouquinho mais do corpo físico. Mas jamais a comunicação acontece sem que haja interpenetração da energia perispiritual, e ela se dá sempre através da ação do próprio perispírito do médium sobre o seu cérebro físico, com influência das energias mentais do espírito comunicante. O que mais que nós temos sobre isso, né? Normalmente, o espírito comunicante vem até o ambiente, mistura a sua energia, forma uma psicosfera comum e transmite a sua comunicação, e o médium permanece ali. Mas em alguns casos mais raros, em que o espírito que vai dar a comunicação está por algum problema, né, preso a determinadas regiões, pode acontecer do médium desdobrar-se, ir espiritualmente até o local onde está o espírito necessitado, captar a sua mensagem e ir transmitindo através do seu próprio aparelhamento físico, pela voz, né, ao grupo onde está o seu corpo físico. Nesses casos, da minha experiência pessoal, o médium se sente simultaneamente junto ao espírito em outro local e presente à reunião. Por quê? Porque a comunicação, né, espiritual é não local. Ela se dá sem que a distância prepondere, não existe distância física. E a última pergunta, também bem interessante. Os espíritos podem morar com os vivos na mesma casa? Essa é boa. Essa gera medo, né, para algumas pessoas que têm medo de espíritos. Mas, olha, a resposta seria que sim, eles podem, mas eles também não têm muito interesse em fazer isso, a não ser que eles estejam ligados por alguma questão, né? Então, pode existir uma afinidade moral ou alguma outra tipo de ligação que faz com que eles queiram permanecer ali. Mas esse não é o objetivo. Mas os espíritos podem sim ficar nos mesmos ambientes, seja aqui nessa sala ou em casa, onde for. Então é isso, gente. Temos que, para prolongar, para entendermos melhor, tem que estudar, né? Sempre tem dito isso aí. É um assunto interessante, como todos os demais que relacionados à doutrina espírita, mas esse que trata da parte fenomênica, da mediunidade, tem muitas coisas interessantes para aprendermos, tanto no Livro dos Médiuns como nas demais obras básicas. Nós ficamos por aqui, daqui a pouquinho tem o quadro complementar de hoje. Boa semana a todos. Você conhece o Clube do Livro Espírita de Curitiba? Com ele, você tem descontos de até 60% no preço de capa. E a cada 2 meses, recebe 1 ou mais livros em seu endereço. Associe-se e tenha o melhor da literatura espírita em sua casa. E ainda, ganhe uma assinatura do jornal Comunicação Espírita durante o período de 1 ano. Clube do Livro Espírita de Curitiba. Associe-se e contribua para a manutenção do programa Diálogo Espírita. Olá, amigos. No quadro Fonte Allan Kardec de hoje, nós escolhemos o tema Geração Nova, da Gênese. Do que trata esse tema? Nele, Kardec, ou os espíritos codificados, né, com as lições codificadas por Kardec, eles tratam da era de transição que a humanidade atravessaria nesse período aproximadamente,
em que deixaria de ser um mundo em que o sofrimento e o mal predomina, mundo de expiação e provas, e passaria a iniciar a fase de mundo de regeneração, em que os valores morais positivos predominarão e aos poucos a violência cederia. Naturalmente, num processo longo, gradual, de séculos, como todos os processos próprios da natureza. Quando nós falamos em fase de transição, fim dos tempos, né? Nós pensamos em grandes cataclismos, mudanças geológicas profundas. Entretanto, Kardec nos afirma na Gênese que a mudança de fase evolutiva da Terra não dar-se-ia por grandes revoluções físicas, mas se caracterizaria principalmente por uma lenta transformação moral, em que aos poucos aqueles espíritos excessivamente violentos seriam retirados espiritualmente após o desencarne natural da Terra e reencarnariam em outros mundos adequados ao seu estágio evolutivo ainda primitivo. E aos poucos, alguns espíritos mais elevados, reencarnados já na Terra anteriormente ou de outros orbes, viriam ao nosso planeta e a humanidade se renovaria ao influxo da sua influência. Diz-nos Kardec que aos poucos crianças mais precoces, com inteligência mais desenvolvida, com um senso da espiritualidade já aparentemente inato, reencarnariam e seriam um exemplo para a humanidade. E ao longo de alguns séculos, provavelmente, acreditamos nós, a humanidade seria renovada. Esta é a visão da geração nova que a doutrina espírita adota. Uma lenta transformação moral feita pela educação, pela espiritualização, em que os valores positivos preponderarão e que já se anuncia aos poucos, embora a violência que ainda graça. Temos uma página psicografada, assinada pelo espírito Alexandre, que é sobre esse tema. É a grande transição. Grande parcela da humanidade sente-se solitária e carente a maior parte da vida, tão raros parecem os afetos verdadeiros. Os homens vagam pelo mundo à busca de algum acolhimento, algum significado, algum sentimento sincero. Quem não deseja ser amado? Poucos, entretanto, se dispõem a ser dos primeiros a oferecer o afeto desinteressado e puro. Quantos se demoram em solidão amarga, mas se esquecem de ser a voz do carinho, da amizade sincera, do amor verdadeiro. A terra, ainda envolta em sombras da atualidade, somente se vestirá de luz se os sentimentos humanos se abrandarem, oferecendo a solidariedade plena. O paraíso não é um destino distante, privilégio das almas eleitas pela graça divina. É simplesmente a faixa da esfera espiritual onde habitam as mentes voltadas para o bem. Para erigi-lo em nosso orbe, ou para atingi-lo, mesmo morando ainda na Terra, não é preciso aguardar a mística volta de Jesus ou a plenitude da era de regeneração. É necessário apenas que te disponhas, companheiro cristão, a expandir tua amorosidade, a acolheres o amigo combalido que te bate à porta, ou atenderes com gentileza ao vizinho, ao carteiro, ao trabalhador anônimo que a vida coloca em teu caminho. A terra renovada da fase da regeneração existiu sempre e continuará a existir em todo coração humano que se disponha a partilhar o que tem, a amar sem exigências, a servir sem escolher tarefa, a persistir sem reclamação. Não aguardes ociosamente que Jesus volte à terra. Ergue-te hoje e caminha ao seu encalço, servindo e amando sempre. Alexandre. Esse é o convite da doutrina espírita, a era de regeneração a partir da nossa renovação pessoal, servindo ao bem. Muita paz.